Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 34 minutos. Olá, muito bom dia para você. Primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2023. Hoje é sexta-feira. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui pela 103,7. Hoje então uma sexta-feira, agora 6 horas e 34 minutinhos. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Brasil analisa convite para entrar na OPEP, clube que reúne grandes exportadores de petróleo. PGR pede afastamento de Gladson Camelli, governador do Acre. Fazendeiro é morto e advogado fica ferido após serem baleados em Quirinópolis. Brasil reforça a presença militar na fronteira com Venezuela e Guiana. Concurso Nacional Unificado terá vagas para o ensino médio e superior com salários de até R$ 22.900. Secretaria da Economia de Goiás firma parceria com a Polícia Rodoviária Federal para o combate ao transporte de mercadorias irregulares em estradas no estado. Desemprego cai 7,6% no trimestre terminado em outubro, é o que diz o IBGE. Polícia Rodoviária Federal recupera veículo clonado com valor de R$100 mil que foi comprado por 20 mil. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 36 minutos. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Um excelente mês de dezembro a todos. Olha, o governo brasileiro analisa um convite feito pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados para se tornar um dos aliados do grupo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social do governo, que diz que não há decisão tomada sobre o convite. Segundo interlocutores do governo, o tema está sob análise do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A OPEP foi criada em 1960 e reúne hoje 13 grandes países ofertantes de petróleo no mundo, como Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. Não participam do grupo, no entanto, outros grandes produtores, como os Estados Unidos, Canadá, Brasil, China e Catar. O Brasil já havia sido convidado para participar do grupo em 2019. À época, o então presidente Jair Bolsonaro disse que o convite informal havia partido da Arábia Saudita. Outra tentativa de aproximação ocorreu em 2020, quando o então secretário-geral da OPEP, Mohamed Sanusi, convidou o Brasil para participar do acordo de cooperação do grupo e aliados. E a Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça que o governador do Acre, Gladson Camelli, seja imediatamente afastado do cargo. O pedido faz parte de uma denúncia oferecida na terça-feira pela PGR contra Camelli e outras 12 pessoas pelos crimes de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A decisão caberá à ministra Nancy Andrighi. Em nota, Camelli diz manter a confiança na justiça e que está à disposição para esclarecimentos. Ele está em Dubai para a COP28 em uma comitiva do governo do Acre. Militar deve ir para a reserva caso decida se candidatar a um cargo eletivo. Quem traz os detalhes desta matéria é Alain Barbosa. Militar do Exército, Marinha e Aeronáutica que quiser disputar cargo eletivo terá de se transferir para a reserva. Pelo menos é o que prevê a proposta de emenda à Constituição aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira. A justificativa do autor da proposta, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, é garantir a neutralidade política das Forças Armadas. Atualmente, o militar deve se afastar da atividade se tiver menos de 10 anos de serviço. Caso tenha mais de 10 anos, deve ser agregado pela autoridade superior e passa automaticamente à inatividade apenas se for eleito no ato da diplomação. Com a nova redação, o militar das Forças Armadas deve ir para a reserva no ato da candidatura. Para o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, a proposta é discriminatória.
é para dar recado para as Forças Armadas, como se militares fossem uma subcategoria de servidor público. No meu ponto de vista, é uma PEC preconceituosa com os militares. Nós não vemos o mesmo tratamento querendo ser dado a outras carreiras de Estado que têm talvez até mais influência ou possibilidade de promover algum desvirtuamento da máquina pública do que os militares. Eu não estou vendo aí proibição de promotor de justiça, de juiz de carreira, de delegado da Polícia Federal, uma série de outras carreiras que são importantes também. Eu não veria problema nenhum de fazerem parte, de integrarem o Poder Executivo Federal. Por que só com os militares? A proposta ainda precisa ser apreciada pelo plenário do Senado e, se aprovada, também pela Câmara. A norma não se aplicará à eleição que ocorra até um ano da data em que entrar em vigor, ou seja, se aprovada este ano, não vale para as eleições municipais de 2024. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40. E na última quarta-feira, 11 novos prefeitos e 3 vice-prefeitos se filiaram à União Brasil de Ronaldo Caiado. Com isso, o partido do governador passa a ter 103 prefeituras ao redor do estado e lidera o ranking de legendas com maior número de gestores municipais em Goiás. Além dos prefeitos, chegaram ao partido vereadores e lideranças regionais. Focado nas eleições do ano que vem, Caiado afirmou que o objetivo é o fortalecimento pelo bom trabalho e a boa gestão. E o fazendeiro Jefferson Cury foi morto e um advogado ficou ferido após serem atingidos por disparos de arma de fogo em Quirinópolis, no sudoeste goiano. Segundo a polícia militar, as vítimas foram surpreendidas por 2 homens em uma fazenda na zona rural do município nesta quarta-feira. A corporação informou, Daliana, que o fazendeiro de 83 anos morreu na hora. Já o advogado de 40 anos foi encaminhado ao Hospital Municipal de Caçu. A vítima está entubada e foi atingida de raspão na cabeça, na mandíbula e na mão esquerda. De acordo com a polícia militar, o advogado contou para as enfermeiras, antes de ser entubado, que estava em uma fazenda dentro de uma caminhonete com o cliente dele, quando 2 indivíduos armados chegaram e atiraram neles. A vítima relatou que conseguiu se esconder em uma mata onde foi encontrado por um idoso no dia seguinte ao crime. O advogado precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás devido à gravidade dos ferimentos. Conforme o ERSO, a vítima continua entubada e internada na unidade de terapia intensiva. Não há atualizações sobre o estado de saúde do advogado. Até o momento, não se sabe a motivação do crime. A Polícia Civil informou que continuará investigando o caso. Secretaria da Economia de Goiás firma parceria com a Polícia Rodoviária Federal para o combate ao transporte de mercadorias irregulares em estradas goianas. Quem traz os detalhes dessa parceria é Jaqueline Moura. A ideia do compartilhamento de informações da economia com a PRF é somar esforços no processo de abordagens a caminhões com produtos irregulares que passam pelas rodovias estaduais todos os dias. O convênio para as ações e operações foi assinado na manhã desta quarta-feira. Mas agora nós vamos ter muito mais informação, porque nós vamos trocar as informações das antenas. Então, a economia tem antenas que captam informações de imagem dos caminhões, das placas, e que cruzam isso com um sistema de inteligência artificial, que é o Infotrânsito, que permite identificar se o caminhão tem nota fiscal, qual é a carga, se ele está na rota certa, enfim, cruza com uma série de informações que permitem identificar indícios de sonegação fiscal. As fronteiras do Estado agora, com essa cooperação, essa troca de informações com a Secretaria de Economia do Estado de Goiás, permite que a PRF use a mesma expertise que ela tem para apreensão de drogas, a assertividade que nós temos para outros crimes, nós vamos colocar a mesma assertividade no combate à sonegação fiscal, no combate ao ilícito fiscal. Isso vai dar maior agilidade e a recuperação de divisas para o estado de Goiás. Assim como o combate ao tráfico de drogas, a Polícia Rodoviária Federal
tem impedido a passagem de produtos sem nota fiscal nas rodovias. Para se ter uma ideia do prejuízo causado ao Estado, de janeiro a outubro de 2022, foram cerca de 44 milhões de autuações nas rodovias. Em 2023, com as antenas da Secretaria de Economia, este número dobrou. A expectativa agora é que, com a troca de informações entre Estado e Polícia Rodoviária Federal, as abordagens nas rodovias aconteçam de forma mais assertiva. A princípio, o convênio tem duração de 5 anos e a secretária estadual de Economia acredita que o combate à sonegação fiscal e concorrência desleal vão ser combatidos de forma eficaz. É muito importante essa atuação no combate à sonegação fiscal, porque aquele comerciante, aquele industrial que trabalha com que paga seus impostos em dia, se vê diante de uma concorrência desleal, né? Ele tem dificuldade de se manter no mercado quando há outros que estão praticando um preço inferior porque estão sonegando, né? Então, ao fazer esse combate à sonegação fiscal, nós combatemos também a concorrência desleal. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. A seleção brasileira feminina iniciou a sua série de 3 amistosos com uma sofrida e gigante vitória diante do forte time do Japão por 4-3 de virada na Neoquímica Arena. Substituta de Cristiane, pela primeira vez convocada para ser observada por Arthur Elias, a jovem Priscila, de apenas 19 anos, definiu o resultado com um gol no último lance. Foi um jogo cheio de alternativas na Neoquímica Arena. Eliminada pela Suécia nas quartas da Copa do Mundo, a seleção japonesa começou bem o amistoso em Itaquera e merecidamente saiu na frente do marcador. Além da vitória no fim, a torcida presente fez muita festa pela presença de Marta. A estrela entrou na segunda etapa e garantiu a alegria de quem foi ao estádio. O público ovacionou a camisa 10 a cada toque de bola. As seleções voltam a se enfrentar na manhã de domingo, dessa vez no Morumbi, casa do São Paulo. O último amistoso do Brasil está agendado para quarta-feira na Fonte Luminosa, em Araraquara, diante da Nicarágua. No Flamengo desde 2019, Felipe Luiz construiu uma trajetória gloriosa no time rubro-negro e definiu aos 38 anos se aposentar ao fim dessa temporada. Próximo de seu último jogo no Maracanã neste domingo contra o Cuiabá, o lateral do Flamengo será homenageado pelo clube e vai se despedir oficialmente da torcida. Pelo time carioca, Felipe Luiz jogou 5 temporadas, fez 175 jogos, marcou 4 gols e deu 9 assistências. Campeão de 2 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, 1 Copa do Brasil e 3 Campeonatos Cariocas, Felipe vai se aposentar como um dos maiores laterais da história do clube. Com contrato até o fim de 2023, o jogador não terá o seu vínculo com o clube renovado, mas conta com planos do Flamengo para permanecer dentro do time, ocupando um cargo em um dos departamentos do rubro-negro. Caso Daniel Alves, advogada da vítima, recusa acordo com o jogador. Quem traz os detalhes é Daniela Esperon. Nesta quinta-feira, a advogada da vítima do caso Daniel Alves, na Espanha, Esther Garcia, fez um comunicado na imprensa espanhola, ressaltando a impossibilidade de qualquer tipo de acordo entre as partes. A advogada deixou claro também que as partes não falam a mesma língua no processo. Esse pronunciamento se deu devido à defesa de Daniel Alves cogitar a possibilidade de indenizar a jovem, que desde o início da ação, tanto a vítima quanto a sua advogada já tinham deixado claro que essa ação não se tratava de dinheiro, e sim de justiça. Daniel Alves tentou recentemente também o pedido de liberdade provisória negado pela 4ª vez pelo Tribunal de Barcelona. No despacho, o juiz alegou risco de fuga. A imprensa local prevê que o julgamento aconteça entre o fim deste ano e o início do ano que vem. E o Ministério Público da Espanha quer uma pena de 9 anos de prisão para o jogador. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
6h48. E a safra de arroz 23-24, que está em processo de semeadura, foi tema de reunião da Câmara Setorial do Arroz, realizada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A diretora técnica do Instituto Rio Grandense do Arroz, Flávia Tomita, destacou que o El Ninho, que está atuando no estado, traz desafios para a produção do cereal, com as chuvas atrasando o período de plantio. Além das precipitações mais elevadas, o El Ninho também traz menos luminosidade durante o período de germinação e desenvolvimento da lavoura, o que apresenta outro fator complicador. Durante a Expo Inter deste ano, a estimativa de área cultivada do arroz para a safra 23-24 ficou em 902 mil hectares. Já o cultivo da soja em áreas de arroz estava estimado em 500 mil hectares. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04 agora, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. E a taxa de desemprego no Brasil foi de 7,6% no trimestre móvel terminado em outubro, segundo a Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre maio e julho, o período traz redução de 0,3 ponto percentual, ou seja, 7,9% na taxa de desocupação. No mesmo trimestre do ano passado, essa taxa era de 8,3%. A taxa trimestral é a menor desde fevereiro de 2015, quando chegou a 7,5%. Com os resultados desse trimestre, o número absoluto de desocupados teve baixa de 3,1% contra o trimestre anterior, chegando a 8.300.000 pessoas. O país chegou ao menor contingente de desocupados em números absolutos desde o trimestre móvel encerrado em abril de 2015. Em relação ao trimestre anterior, são 261 mil pessoas a menos no contingente de desocupados. Comparado com o mesmo período do ano passado, o recuo é de 8,5%, ou seja, 763 mil trabalhadores. E o novo bloqueio orçamentário promovido pelo governo federal atingiu 13 ministérios e a presidência da República. O detalhamento do corte de R$1 bilhão e R$1 milhão consta na edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira. O valor bloqueado no ano passado passou de 3,8 para 5 bilhões de reais. Esse é o quarto corte feito este ano e ocorre para atender a atual regra de controle de gastos públicos, o chamado teto dos gastos. Em maio, o governo havia feito uma retenção de 1,7 bilhão, em julho de 1,5 bilhão e agora em setembro de 600 milhões. Os números estavam no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias relativo ao quinto bimestre de 2023, apresentado nesta quarta-feira pelos secretários de Orçamento Federal, Paulo Bijos, e do Tesouro Nacional, Rogério Seron. 7,6, diagnóstico precoce aumenta a chance de cura do câncer de próstata. Vamos ouvir a matéria com Rafael Esgrilles. Mais frequente entre os homens com mais de 50 anos, o câncer de próstata se desenvolve quando as células da região começam a crescer de forma descontrolada. A prevenção do câncer é um assunto tão sério que ele ganhou um mês para destacar a importância de prevenir e combater este problema. O Novembro Azul enaltece a relevância da testagem e um diagnóstico precoce da doença. O tratamento se torna muito mais eficaz quando o indivíduo identifica o câncer no estágio inicial. Fato que aconteceu com Nilton da Silva Coelho, de 89 anos, que foi diagnosticado com a doença precocemente aos 70 anos, fez cirurgia e também tratamento medicamentoso. Aos 70 anos, nos exames rotineiros, o toque e a dosagem do PSA, houve um aumento e os sinais de um tumor de próstata. O meu tratamento foi cirúrgico por opção, um quimioterápico por seis meses. Como o PSA ficou normal, houve uma parada por 3 anos. 3 anos foram feitos novos exames e o índice de PSA aumentou violentamente. Tomei medicação e aí tudo normal. Atualmente eu estou numa fase de observação sem medicação nenhuma.
A história de Newton evidencia que um diagnóstico sendo feito de forma precoce é possível conviver por muitos anos e com qualidade de vida. Atualmente a minha vida segue o ritmo normal. Faço atividades físicas, frequento a sociedade, o meu ambiente familiar é ótimo. Por isso eu aconselho a todo jovem, porque hoje não é só em pessoa idosa que aparece o câncer de próstata, que faça os exames de rotina para que não aconteça os entreveros que aconteceram na minha vida. No Brasil, estima-se que 72 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer de próstata no triênio de 2023 a 2025, de acordo com números do Instituto Nacional de Câncer, uma elevação de 9,35% em comparação ao último triênio. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Esgrilles. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. E a Câmara de Goiânia aprovou em segunda e definitiva votação projeto que garante prioridade na matrícula em instituições de ensino do município para crianças com deficiência ou doença rara mais próximas da casa delas. A matéria passou nessa quinta-feira. De acordo com o texto do vereador Sandy Júnior, do PP, o projeto inclui centros municipais de educação infantil, CMEIs, pré-escolas e instituições de ensino fundamental. Para ele, o acesso à educação adequada pode alterar a condição da pessoa com deficiência. Para virar lei, o texto agora depende da sanção do prefeito Rogério Cruz. E a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo na noite do último domingo na BR-070 em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. O veículo transitava com placas falsas como clone de outro veículo e havia sido furtado em Sumaré, São Paulo, em maio de 2022. Por volta das 21 horas, Daliana, uma equipe de policiais rodoviários federais fazia sinalização de trânsito no quilômetro 7 da BR-070, em Águas Lindas de Goiás, devido a um acidente, quando perceberam que um veículo modelo Tigo 5 seguia com uma velocidade acima dos outros veículos. Então resolveram abordá-lo. Ao solicitar os documentos para o condutor, este não apresentou nem a carteira de habilitação e nem o documento do veículo. Ao fazer uma fiscalização mais detalhada, os policiais identificaram que o motorista era inabilitado para dirigir e que o veículo era um clone. As placas que estavam nele eram falsas e o veículo, na realidade, como dissemos, era produto de um furto na cidade de Sumaré, em São Paulo. Os policiais encontraram também uma pequena porção de haxixe na porta do motorista. Após entrevista com o motorista, os policiais descobriram que ele havia pago R$20 mil no veículo em compra pelo Facebook. Porém, o valor de mercado dele é de R$109 mil. Com isso, o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de receptação e responderá também por porte de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a primeira delegacia de Águas Lindas de Goiás. E a secretária estadual da Saúde alerta para contaminação por leptospirose. A matéria é de Lucas Xavier. Com o retorno das fortes chuvas nos últimos dias e que devem se intensificar a partir de dezembro, a Secretaria da Saúde alerta sobre os riscos da leptospirose, doença infecciosa grave causada pela bactéria Leptospira e que pode chegar a 40% de letalidade nos casos mais graves. A preocupação aumenta neste período por causa do contato direto ou indireto com água contaminada em situações de alagamentos, enxurradas e inundações. A transmissão ocorre por meio do contato com a urina de animais infectados, pelo contato com a pele, principalmente se houver arranhão ou ferimento. Em 2023, houve o registro de uma morte por leptospirose no estado, assim como em 2021. Não houve óbitos pela doença em 2022. Para evitar a contaminação, a melhor forma é a prevenção, tendo em vista que não há uma vacina para a doença. A recomendação é evitar enxurradas, fazer o descarte adequado do lixo e evitar a água e a lama de enchentes. Além de manter a caixa d'água tampada, manter os lotes e casas limpas e armazenar os alimentos em locais inacessíveis aos roedores. O paciente contaminado pode apresentar febre, dores de cabeça, musculares e nas panturrilhas, além de prostração e amarelamento dos olhos e da pele.
De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13, voltamos então falando de futebol. Após um primeiro tempo abaixo do esperado, o Grêmio acordou na segunda etapa e venceu de virada o Goiás por 2-1 nesta quinta na Arena do Grêmio em Porto Alegre pela 36ª rodada do Brasileirão. O resultado rebaixou matematicamente o time goiano para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 e confirmou os gaúchos pelo menos na pré-Libertadores do ano que vem. Com os 3 pontos, o Grêmio está na Libertadores. O time é o quinto colocado com 62 pontos, um a menos que o Flamengo, que fecha o G4 e a zona de classificação direta para a competição continental, e manteve a distância de 7 pontos para o Atlético Paranaense, faltando apenas 6 em disputa. Enquanto o Goiás deu adeus à Série A. Com 35 pontos, goianos não ultrapassam mais o Vasco, que soma 42 e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time se juntou ao Curitiba e ao América Mineiro, também com seus descensos confirmados. Ainda falando do Brasileirão, o Cruzeiro pressionou demais. Finalizou 23 vezes, mas não teve precisão e só empatou com o Atlético Paranaense por 1-1 nesta quinta-feira no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido também pela 36ª rodada e antepenúltima do Campeonato Brasileiro. O empate não foi bom para ambas as partes. O Cruzeiro chegou aos 45 pontos em 14º lugar do Brasileirão e abriu 4 de vantagem sobre o Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Atlético Paranaense, com 53, ficou sem chance de classificação para a próxima Copa Libertadores. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15, o mercado brasileiro do milho teve um dia de preços bastante firmes, com altas quase que generalizadas, inclusive nos portos, acompanhando a valorização dos contratos futuros negociados na Bolsa de Chicago. No Porto de Santos, a saca de 60 quilos oscilou entre R$ 69 e R$ 70 reais. Já no Porto de Paranaguá, a cotação variou entre R$ 63 e R$ 67 reais a saca. No Paraná, a cotação ficou entre R$ 56 e R$ 60 reais em Cascavel. Já em São Paulo, em Campinas, o preço oscilou de 61 a R$ 65 reais. No Rio Grande do Sul, o preço ficou em 65 a R$ 70 reais a saca em Erechim. Em Minas Gerais, o preço variou entre 65 e 66 a saca em Uberlândia. Em Goiás, o preço esteve entre 55 a 57 reais a saca em Rio Verde. Em Mato Grosso, o preço ficou entre 43 e 45 reais a saca em Rondonópolis. A Bolsa de Mercadorias de Chicago para o milho fechou a sessão de ontem com preços mais altos. O mercado foi sustentado pela divulgação de vendas líquidas semanais dos Estados Unidos, que apontou uma demanda robusta pelo cereal. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h16. E o governo de Goiás amplia o projeto Bolsa Estudo e em 2024, além dos alunos do ensino médio, estudantes do 9º ano também vão receber um incentivo financeiro para estudar. Confira como vai funcionar o projeto com Sabrina Monteiro. O programa Bolsa Estudo foi criado em 2021 para atender estudantes do ensino médio da rede pública estadual. Com a aprovação na Assembleia Legislativa de Goiás, o projeto foi ampliado. Em 2024, alunos do 9º ano também receberão a bolsa no valor de R$ 111,92. Então, 21, 22 e 23, nós trabalhamos com esse incentivo para os nossos estudantes do ensino médio, todos eles, inclusive os estudantes da EJA, e a partir de 2024 entram os nossos estudantes do 9º ano. Ou seja, nós atendíamos até agora cerca de 229 mil estudantes, mas a partir de 2024 a gente atende mais 65 mil, ou seja, a gente vai chegar a quase 300 mil estudantes sendo beneficiados. Para receber a quantia, o aluno precisa cumprir alguns requisitos. Quais são os critérios? Frequência e aprendizagem. Frequência mínima de 75% mensal e aprendizagem quando eu olho para as notas bimestrais dos nossos estudantes. O programa já beneficia 229 mil estudantes. Com a ampliação, vai ajudar quase 290 mil. Além disso, o projeto tem feito com que mais alunos se mantenham matriculados. O cartão ajuda muito para a gente fazer compras de casa quando necessita, quando os pais precisam de ajuda, porque de vez em quando a renda não é muito grande para
só ele sustentar a gente ajuda também de vez em quando. Ele ajuda muito em casa, né, que pagar a conta assim, que não estuda o dia inteiro. Na minha idade era bom trabalhar, mas no estudo o dia inteiro o cartão dá uma ajudada. Eu uso muito para comprar alimentos perecíveis lá para casa, como arroz, feijão, carne. E o que sobra eu compro alguma coisa para mim, um sorvete que eu quero tomar à tarde. É um mecanismo muito bom para que nós alunos não larguem os estudos e tenham frequência boa, notas boas. E ajuda muito fora, tipo, lazer, acessórios, camisas, principalmente comida também. A Clara, que está no 9º ano, falou da expectativa em poder receber o cartão no próximo ano. Eu acho que é extremamente positivo, principalmente pra gente que gosta bastante de ir no cinema, que gosta de ir pra shopping, pras meninas que amam investir em maquiagens, produtos de cabelo, pros meninos também que sempre tem o futebol de sábado. Eu acho que é bem importante também e bem legal. É visível, sobretudo agora em época de matrícula, como os meninos têm vontade de permanecer na escola, ainda mais uma escola de tempo integral. O auxílio ajuda justamente a permanecer, diminui a ansiedade por ter que trabalhar, por ter que ajudar em casa. O auxílio vem justamente diminuindo essa ansiedade por sair da escola e ir para uma escola de tempo regular para trabalhar. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h27, agora 7h27, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale deste primeiro dia do mês de dezembro. Olha, o Brasil aumentou a presença militar na fronteira norte do país em meio ao aumento das tensões entre a Venezuela e a Guiana. Os venezuelanos vão às urnas no domingo para votar um referendo sobre os direitos da Venezuela sobre a região de Essequibo, que representa cerca de 2/3 do atual território da antiga colônia inglesa. O Ministério da Defesa disse em nota que tem acompanhado a situação e que ações de defesa têm sido intensificadas na região da fronteira ao norte do país, promovendo maior presença militar. O território de cerca de 160 mil quilômetros quadrado, com uma população de 120 mil pessoas, é alvo de disputa pelo menos desde 1899, quando esse espaço foi entregue à Grã-Bretanha, que controlava a Guiana à época. A Venezuela, no entanto, não reconhece essa decisão e sempre considerou a região em disputa. A secretária da América Latina e Caribe do Itamaraty, embaixadora Gisela Maria Figueiredo Padovan, disse nesta quinta-feira que o governo acompanha com preocupação a disputa na região. E os 21 órgãos que aderiram ao concurso público nacional unificado, chamado de Enem dos concursos, vão selecionar majoritariamente candidatos de nível superior. Das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação e 692 para o nível médio. O maior salário inicial previsto será de R$ 22.900 para 900 novos auditores fiscais do trabalho. Já o menor salário previsto será para analista técnico-administrativo, com mais de 300 vagas. A faixa salarial para esse grupo varia de R$ 5.488,70 a R$ 6.255,90, a depender da formação extra, doutorado ou mestrado, por exemplo, ou gratificações. A estimativa de salários é feita com base nos dados atualizados de servidores atualmente na ativa. As provas serão realizadas simultaneamente em 180 cidades do Brasil para a seleção dos novos servidores. No total, são cargos para 21 órgãos federais. 7h30, Brasil tem mais de 100 milhões de trabalhadores ocupados. Os detalhes com Raquel Carneiro. Pela primeira vez, o Brasil alcançou a marca de 100,2 milhões de pessoas ocupadas desde o começo da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Somente nos últimos 3 meses, houve um acréscimo de 862 mil trabalhadores. O desemprego, de 7,6%, é o menor desde 2015. O economista e coordenador do DIEESE Santa Catarina, José Álvaro Cardoso, explica que o fenômeno está relacionado a vários aspectos, como, por exemplo, a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro. Se fazia uma estimativa, inclusive o FMI e outras instituições que fazem esse tipo de projeção de cenários, de que o Brasil cresceria 1% apenas.
inclusive o Fundo Monetário Internacional. E o Brasil deve crescer algo em torno dos 3% nesse ano, em termos de PIB, né? E claro que isso influencia o crescimento do emprego. O crescimento da economia, não sozinho, obviamente, junto com outros fatores também, mas influencia certamente as possibilidades do crescimento do emprego, né? Se o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado chegou a 37,4 milhões de cidadãos, o maior desde janeiro de 2015, também cresceu a quantidade de pessoas que trabalham por conta própria, 25,6 milhões. Ainda que os números sejam otimistas, para o economista José Álvaro Cardoso, há muito a ser feito para diminuir a informalidade. Quase 40%, 39% dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade. A gente sabe que o trabalho informal é muito pior do que o trabalho na economia de carteira assinada, né? Paga menos, o trabalhador é mais explorado, a taxa de desemprego é maior, a rotatividade é maior. Então nós temos que intervir nisso e a gente sabe, a intervenção nisso é com políticas ativas de emprego. Outro ponto que a pesquisa mostra é o aumento do rendimento médio real do trabalhador, estimado em R$ 2.999, um crescimento de 1,7% se comparado ao trimestre encerrado em junho e de 3,9% quando comparado ao mesmo período em 2022. É o maior rendimento desde o trimestre encerrado em julho de 2020. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h32. A Delegacia Estadual de Investigações Criminais de Goiás, o Grupo de Repressão a Estelionatos e Outras Fraudes, conduziu nesta quarta-feira a Operação Picapes, com o objetivo de desarticular um grupo especializado em crimes de estelionato e outras fraudes no ambiente eletrônico. A investigação teve início em 2021, quando uma loja de acessórios para picapes em Goiânia sofreu um prejuízo de R$400 mil. A Polícia Civil de Goiás identificou 40 vítimas em 9 estados brasileiros, totalizando um prejuízo de R$1 milhão causado pelo grupo criminoso, composto por 23 integrantes. Durante a operação foram cumpridos 17 mandados entre prisões e buscas e apreensões, resultando na apreensão de 10 veículos, incluindo um Mercedes GLA, Hilux, Corolla, entre outros. Além disso, aproximadamente R$20 mil em espécie, dezenas de chips e aparelhos celulares foram apreendidos. Os investigados estabeleciam contato por meio do WhatsApp com lojistas em todo o país, realizando compras à distância e efetuando pagamento via links. Após a conclusão das negociações, os links eram preenchidos com dados de cartões de crédito fraudulentamente emitidos. Alunos da Escola do Futuro conquistam vaga para o Campeonato Mundial de Robótica. Quem traz a boa notícia é Eduardo Bernardo. Alunos da Escola do Futuro de Goiás garantiram classificação para o Robô World Cup FIRA 2024, torneio mundial de robótica que vai acontecer de 5 a 9 de agosto de 2024 em São Luís, no Maranhão. A classificação inédita para uma escola pública de tecnologia goiana foi conquistada durante a etapa nacional do FIRA Brasil, em Juazeiro do Norte, no Ceará, que terminou no último domingo. O campeonato é considerado um dos maiores do mundo. A equipe, chamada de Racilianos, em homenagem à unidade onde estudam a Escola do Futuro Luiz Rassi, de Aparecida de Goiânia, é composta por 5 alunos com idades entre 15 e 19 anos. O grupo é formado por Ana Clara Ferreira Barros, Daniele Calil, Cauã Rodrigues, Gabriel dos Santos Feitosa e Bertrand Otaniel Pereira. Os estudantes alcançaram a vaga para o campeonato mundial nas categorias Cliffhanger, no qual robôs de pesos iguais tentam empurrar o oponente para fora da arena enquanto desviam de obstáculos, e cabo de guerra. O robô utilizado na competição foi desenvolvido na escola e passará por novas intervenções para o Mundial. As escolas do futuro de Goiás contam com laboratórios em cada uma de suas 5 unidades: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiro, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias.